capítulo 5. Nós vamos voltar ao primeiro mandamento. Eu vou ler os primeiros versos, até o verso 7, de Deuteronômio 5. Diz assim a palavra de Deus: Chamou Moisés a todo Israel e disse-lhe: Ouvi, ó Israel, os estatutos e juízos que hoje vos falo aos ouvidos, para que os aprendais e cuideis em os cumprirdes. O Senhor Jeová, nosso Deus, fez aliança conosco em Horebe. Não foi com os nossos pais que fez o Senhor essa aliança, e sim conosco, todos os que hoje aqui estamos vivos. Face a face falou o Senhor conosco no monte, do meio do fogo. Nesse tempo eu estava em pé entre o Senhor e vós, para vos notificar a palavra do Senhor, porque temestes o fogo e não subistes ao monte, dizendo: Eu sou Jeová teu Deus, que te tirei do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Pai bendito, nós agora estamos diante da Tua palavra, da Sagrada Escritura, e nós rogamos, ó Deus, pelas Tuas misericórdias, que nos faça entendê-la, pela iluminação do Teu Espírito Santo, e que ela tenha, ó Deus, lugar em nosso coração, e que no nosso coração ela forme profundas raízes, para que assim, ó Deus, aprendamos a amar-te de maneira sólida, de maneira consistente, debaixo da Tua graça. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, Senhor meu, rocha minha, Redentor meu. Amém. Essas exposições, elas estão baseadas basicamente nesses livros, mas é óbvio que tem muito mais coisa que entra aí na pesquisa quando a gente prepara uma série de sermões, mas usei bastante João Calvino, usei substancialmente o livro de Michael Horton, A Lei da Perfeita Liberdade, e ideias que vieram lá do meu próprio livro sobre a lei e a graça de Deus. E eu me lembro uma vez, eu fui convidado para pregar num evento e me chamaram para aquele evento e me pediram um tema, era uma semana inteira falando, todos os dias, então era muita coisa, e eu disse: eu vou expor os 10 mandamentos. A pessoa que me convidou ficou meio constrangida, não sabia bem o que dizer, assim, mas será que pode sair alguma coisa boa de um texto tão antigo, lá no Velho Testamento, e que seja relevante para a nossa vida hoje? E a resposta, queridos, é sim. Os 10 mandamentos são a lei viva, são a palavra viva de Deus. Nós precisamos aprender a amar essa palavra em toda a sua integralidade, em toda a sua inteireza, em tudo aquilo que essa lei de Deus é e tudo que ela nos ensina. E assim como essa lei foi dada ao povo de Deus no Antigo Testamento, para que eles conhecessem a vontade de Deus, para que eles soubessem o que é que Deus queria que eles fizessem, nós temos essa lei para nos ensinar isso também. Como é que você sabe qual é a vontade de Deus? Como é que você sabe? E a resposta é só uma, é pela palavra de Deus. É ouvindo a voz de Deus na sua palavra, na sua escritura, e aprendendo aquilo que Deus quer que eu faça. E para isso nós precisamos então interpretar essa palavra de maneira adequada, de maneira correta, e entender a nossa relação como cristãos, qual é a nossa relação com a lei. E aquele que não é cristão também precisa entender essa relação. Sabe por quê?
Porque aquele que não é cristão, a Escritura declara com todas as letras e todas as palavras uma condenação. E você está condenado se você não está salvo pela pessoa e obra de Jesus Cristo, você está condenado por essa lei. E a Escritura também diz com todas as letras que o destino daquele que não conhece o Filho de Deus como seu Salvador é a perdição eterna, é o próprio inferno, é a morte eterna. E a gente não pode minimizar a morte eterna. É um estado terrível de sofrimento eterno, conforme está escrito na Bíblia, que é a palavra de Deus. Então, o cristão precisa entender a sua relação com a lei, e o não cristão também precisa entender a sua relação com a lei, porque é isso que lhe abre os olhos para entender que ele precisa da salvação de Cristo. E aí, então, na exposição passada, nós trabalhamos em cima dessa ideia e desse gráfico que provavelmente eu vou várias vezes passar aí para vocês, não é? O que eu tenho aqui é a linha daquilo que nós chamamos a história da redenção. A história da redenção. O que a Bíblia narra? A Bíblia narra a história de Deus com o seu povo. Como é que Deus se inclina, como é que Deus volta, como é que Deus fala. Lá no começo, desde o Jardim do Éden, Deus estabeleceu a sua lei. E os nossos primeiros pais, Adão e Eva, eles foram condenados por quê? Porque eles quebraram a lei de Deus, eles desobedeceram à vontade de Deus, eles fugiram do preceito da lei de Deus e eles caíram debaixo da condenação dessa lei. E quem cai debaixo da condenação, por causa daquilo que classicamente nós chamamos de queda, recebe a maldição da lei. Ora, quem é que se encontra debaixo da maldição da lei? Originalmente, toda a humanidade encontra-se debaixo dessa maldição. Porque todos pecaram. Todos carecem da glória de Deus. E todos, então, se encontram debaixo dessa maldição. A grande pergunta que se faz é: como é que eu saio dessa maldição? Como é que eu posso ser liberto dessa maldição? E aí então Deus, na sua misericórdia, Ele passa a operar com a sua graça. Com a sua graça. Logo depois da queda, imediatamente depois da queda, nós começamos a ver aquilo que eu chamo de os rasgos da graça de Deus operando. É fantástico. A gente lê no capítulo 3 de Gênesis, Deus voltando ao jardim. Não tem essa música do Fagner, não é? Volta ao jardim, na esperança. Lembram dessa música? Tem, não é? Quem volta ao jardim é Deus. Deus volta ao jardim depois do homem ter se rebelado com Ele. E Deus faz uma pergunta, eu chamo essa de a pergunta da graça. Deus pergunta no jardim: onde estás? Quando Deus pergunta para o homem: onde estás? Deus está manifestando a sua bondade e a sua graça. Porque ele podia simplesmente nunca ter voltado. Ele podia simplesmente ter deixado o homem ao seu próprio destino e à sua própria maldição. Mas essa é a pergunta da graça, é a pergunta da confrontação. E muitas vezes a graça se manifesta na confrontação. Filhos que não são confrontados pelos seus pais nos seus pecados perdem de aprender, perdem de saber e perdem de ser abençoados. E Deus, na sua bondade, Ele volta ao jardim, confronta o homem, Ele pergunta: onde estás? Ele pergunta: o que foi isso que você fez? E a partir desse momento, na história da Escritura, que está em Gênesis 3, começa aquilo que a gente chama de a operação da graça de Deus. Então, tira da cabeça aquela ideia de que a graça é uma coisa do Novo Testamento. A graça é uma coisa de Deus que se encontra em toda a Bíblia
E todo aquele que é crente no Senhor Jesus, seja no Antigo Testamento, seja no Novo Testamento, ele é abençoado pela graça de Deus. Para quê? Para que ele seja livre da maldição da lei. Então, o meu irmão Moisés, que foi a pessoa que Deus usou para registrar esses livros que eu tenho aqui, ele foi salvo por essa mesma graça que eu sou salvo. E ele aprendeu aquela lei para aprender o caminho de Deus, da mesma maneira que eu tenho que hoje aprender aquela lei para aprender o caminho de Deus. Por quê? Porque a lei serve para apontar para Cristo. Ela nos mostra, em primeiro lugar, a justiça de Cristo. Imagina se não tivesse lei. Por que Cristo morreu na cruz? Ele morreu para satisfazer a justiça de Deus. E essa justiça, ela se manifestava sobre o homem pecador e se manifesta sobre o homem pecador na forma de ira. A ira de Deus, que é uma ira justa, que é uma ira santa. E Deus, na sua graça imensa, coloca essa ira sobre a pessoa do seu Filho Jesus, para que eu possa viver sem a ira de Deus sobre mim. Eu posso dormir tranquilo, porque a ira de Deus não está sobre a minha pessoa, porque Cristo me salva, porque Ele me redime. Isso me mostra uma coisa: quando eu olho para a lei de Deus, então eu percebo a minha necessidade de Cristo, eu percebo a minha necessidade da cruz. Por quê? Porque a lei tinha dito: maldito aquele que é pendurado no madeiro. Cristo foi pendurado no madeiro, Ele recebeu a maldição para que eu pudesse viver. E eu que tinha um coração dividido entre muitos deuses, agora eu posso entender a exclusividade desse Senhor Jeová. Por quê? Porque a justiça de Cristo foi imputada sobre os crentes. Então, apesar dos meus pecados, eu tenho agora na minha conta a justiça de Cristo. Deus não olha para mim com as lentes simples do molde terrível do meu pecado. Deus olha para mim pelas lentes graciosas da obra de Cristo. Então, quando eu olho para a lei, eu aprendo a respeito da justiça de Cristo, eu aprendo a respeito da minha necessidade de Cristo, eu aprendo a respeito da justiça de Cristo que foi imputada na minha vida, e isso me leva à gratidão a Cristo. Porque Ele é a substância da lei. Então agora eu posso olhar para a lei e eu posso olhar para aquele principal mandamento: Deus é o único Deus, e eu posso aprender então a amar esse Deus sobre todas as coisas. E eu vivo aqui num caminho de aprendizagem. Como eu disse anteriormente, eu tenho evidência clara de que eu não amo a Deus sobre todas as coisas, mas eu estou colocado na justiça daquele que ama a Deus sobre todas as coisas, que é Cristo. Então, se eu estou em Cristo, nele eu amo a Deus sobre todas as coisas, apesar de mim. E foi por isso então que Deus manifestou toda a sua lei e manifestou toda a sua graça. No domingo passado nós trabalhamos então nas primeiras ideias a respeito do primeiro mandamento. A primeira coisa que esse texto marca, com muita clareza nos versos 4 e 5, é que foi o Senhor quem falou. E nós precisamos aprender a ter convicção a respeito da palavra de Deus. E a ver na palavra de Deus a sua bondade. Por quê? Porque o Deus que fala também é o Deus que age. Isso é fantástico, gente. É interessantíssimo poder começar a ler a Escritura, começar a ler a Bíblia, começar a ler a palavra de Deus e ver que Deus vem, Ele se inclina, Ele se dobra sobre nós, Ele fala conosco, Ele empresta os seus ouvidos a nós. E quando Ele faz isso, Ele age. Ele age. E o que Ele está dizendo no primeiro mandamento, esse Deus que fala e esse Deus que age,
Ele está dizendo: não sejam idólatras. O primeiro mandamento contra a idolatria é o primeiro mandamento, não é o segundo. Não sejam idólatras, eu sou único. E nós vimos então o exemplo que Deus já havia dado anteriormente, quando o povo estava saindo do Egito. A gente lê geralmente a história, né, das 10 pragas no Egito. O que foram aquelas 10 pragas no Egito? Aquelas 10 pragas no Egito, elas foram Deus mostrando, Deus agindo e Deus falando na história, mostrando que ele era o Deus único e exclusivo. Então ele foi pegando Deus por Deus que havia lá no Egito, um por um, e mostrando: vocês realmente acreditam nesse Deus? Então deixa eu mostrar para vocês quem é Deus. E ele foi tocando em cada objeto de idolatria daquele povo do Egito, para mostrar a sua grandeza, para mostrar a sua exclusividade, para mostrar que ele é de fato esse Deus verdadeiro. E aí então, domingo passado, nós terminamos vendo que vários deuses da modernidade, eles hoje funcionam no formato de distorção de valores. Distorção de valores. Afinal de contas, alguém aqui adora as águas do Rio Nilo? Alguns adoram o litoral, é verdade, né? Mas aí é outra coisa. Alguém aqui adora um Deus no formato de rãs? Ou acredita que a fertilidade vem através, sei lá, de qual daqueles bichos? A resposta em geral acredita que não. Mas o que nós, na modernidade, tendemos a fazer? O que a nossa sociedade, o que a nossa cultura tende a fazer para manifestar sua idolatria? Aí a gente começa a pegar coisas que em geral são boas e invertê-las para que elas se tornem objetos de idolatria. Por exemplo, trabalho. Trabalho é uma coisa criada por Deus, foi criada no Jardim do Éden, para que nós pudéssemos viver, para que nós pudéssemos crescer e para que pelo trabalho nós pudéssemos glorificar o nome de Deus. Por quê? Porque foi Ele que mandou a gente trabalhar. Ele disse: crescei, multiplicai-vos, enchei a terra, dominai, sujeitai. Tudo isso daria o quê? Trabalho. E esse era o nosso trabalho no Jardim do Éden. Deus colocou o homem no jardim e disse: você vai no jardim fazer o quê? Você vai cuidar e cultivar. Isso daria o quê? Trabalho. Trabalho foi criação de Deus. Na cultura moderna, nós trocamos o trabalho pela idolatria ou do não trabalho, ou pela idolatria da carreira. Nós criamos esse ídolo. Eu tenho essa grande tendência. Eu preciso ser policiado sempre, de me tornar um viciado em trabalho. Isso é um problema. E a gente coloca a nossa carreira acima de todas as coisas. E aí nós começamos a colocar a carreira acima das pessoas, a carreira acima da família, a carreira acima do casamento, a carreira acima da comunidade dos crentes, dos fiéis, a comunidade acima da vida na igreja, no corpo de Cristo. Transformamos as nossas aspirações em ambições. Transformamos a boa imagem que nós temos quando Deus nos criou a sua imagem e semelhança num negócio chamado autoestima. Esse é o grande ídolo hoje. Autoestima. Olha, você tem que ter uma estima grande, porque aí você consegue o quê? Você consegue superar os outros, você consegue tantas coisas. Se você tiver essa autoestima, conforme o mundo ensina, e você então se torna um vencedor. A própria família que Deus nos deu, às vezes ela se torna o nosso objeto de adoração. Nós esquecemos todas as outras coisas e esquecemos que a nossa família, ela está no mundo para o serviço. É ou não é? Deus colocou e nos deu filhos e nos deu a possibilidade de vivermos em família, para que nós pudéssemos usar a nossa família no serviço de Deus. Mas isso é uma ideia terrível, né?
Eu já vi alguns pais desesperados, literalmente, porque os filhos resolveram ser, sei lá, pastor, missionário. Deus me livre, num negócio desse. Não quero sofrimento para o meu filho. Mas às vezes a gente coloca as coisas no lugar errado. E os amigos, né, geralmente são os nossos objetos de controle, não são? A gente vive para agradar pessoas à nossa volta. É ou não é? A gente se veste para agradar, a gente conversa para agradar, a gente faz para agradar. Às vezes um círculo de amigos se torna o nosso objeto de controle. O descanso que Deus criou está lá no primeiro capítulo, no segundo capítulo do livro de Gênesis. Nós transformamos isso na maior indústria do nosso tempo, chamada entretenimento. E é no entretenimento que nós gastamos a maior parte do nosso tempo. Entretendo nós mesmos. Afinal de contas, eu também sou filho de Deus, eu tenho esse direito. E a gente faz isso. E a própria moda, o próprio vestir-se, tornou-se um objeto de idolatria. Então a gente, às vezes, gasta mais do que tem, porque a moda é o que dita aquilo que nós somos. Então a gente tem que estar na moda, e assim por diante. E aí vimos então que o que Deus espera de nós no primeiro mandamento é crer e reconhecer a sua exclusividade para a eleição, para a salvação, para o culto, para a adoração, confiança, invocação, ação de graça, sustento, equilíbrio. É para isso que nós fomos chamados. E Ele promete na sua palavra que Ele vai suprir todas as nossas necessidades. Você fala assim, não pastor, já passei desse ponto. Eu não tenho esses ídolos mais. Então hoje eu queria avaliar um pouquinho sobre os ídolos dos crentes. Os ídolos do evangelho ou dos evangélicos. Como nosso povo se tornou um povo altamente, grandemente idólatra. E nós começamos a focar e colocar a nossa fé nas coisas erradas, nos objetos errados, nos lugares errados, e começamos a confundir de maneira profunda a chamada mensagem do Evangelho. Eu queria então ver com vocês alguns desses ídolos. Você acha lá no livro do Michael Horton esses títulos todos dessa maneira como eu vou expor aqui. E talvez o mais aparente ídolo hoje que nos rouba a exclusividade de adorar a Deus chama-se a fé na fé. Já parou para pensar nisso? Fé na fé. Nós aprendemos na teologia, quem trouxe esses conceitos foi nosso bom e velho Calvino. Ele diz que o homem tem algo chamado sensus divinitatis, ou seja, o homem ele tem uma percepção, porque ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, ele tem uma percepção de que Deus existe. Essa é a tendência natural do ser humano. É por isso que quando você vai na antropologia, por todos os lugares, você não encontra o chamado ateísmo, a ideia da negação da existência de Deus como sendo a principal linha de... Porque o homem tem esse senso divinitatis. A ideia do ateísmo é uma ideia mais recente do homem que se considera evoluído, né? E que depois do racionalismo conseguiu de fato, então, racionalizar a ideia de que eu posso viver sem um Deus. Mas isso veio acontecer agora, no século XIX. Até lá dificilmente você achava alguns, mas dificilmente você achava alguém que se declarasse ateu, porque nós temos um senso, por causa da nossa criação, um senso de que existe a divindade. E o homem, ele tem um sensus religionis, uma aspiração religiosa, de adoração. Quando ele não acha o objeto correto para adorar, ele acaba
adorando uma outra coisa. Porque nós fomos criados dessa maneira, nós fomos criados para crer em Deus. E quando nós não cremos em Deus, o homem tem uma tendência de pegar aquilo que deveria ser voltado para crer em Deus e crer em outra coisa. O livro de Eclesiastes nos ensina que Deus colocou no coração do homem o que? A eternidade. E quando o homem não tem um senso correto dessa eternidade, o que ele faz? Ele tenta preenchê-lo com as coisas que são temporais. Então há um certo sentido em que a fé é algo natural no ser humano. O homem tem uma tendência natural a crer. Vocês chegaram aqui dos mais diversos modos. Eu cheguei de carro. E quem veio dirigindo foi o Avner. E eu acreditei que o Avner ia me trazer em segurança até aqui. Eu acreditei no motorista. Agora esse é um motorista que eu creio. Porque eu já vi ele dirigindo antes. Você entra... É uma fé grande ainda, mas tudo bem. Você entra no ônibus e talvez você nunca tenha conhecido o motorista desse ônibus. Aí você entra naquele ônibus e você acredita que ele é capaz, que ele tem condição de te levar do ponto A até o seu ponto B. E você acredita que ele tem habilidades, que nessas habilidades ele vai conseguir desviar dos buracos, que ele vai conseguir não cair de uma ponte, que ele vai conseguir não bater de frente com outro ônibus. Tudo isso você crê. Então, é esse tipo de fé natural que a gente tem, porque ela faz parte da nossa visão de mundo. Desde criança a gente viu essas coisas acontecerem. Mas é interessante que as pessoas começam a verbalizar essa fé natural, muitas vezes. Elas começam a verbalizar. E elas começam a dizer, não, eu acredito nisso, eu acredito nisso. Agora, tem hora que a gente extrapola dos elementos naturais e a gente começa a pensar nas condições e situações sobre as quais nós não temos condição de controle. Por exemplo, eu perdi o emprego. Aí você se encontra comigo e fala assim, pastor, fique tranquilo. Tudo vai dar certo. Tudo vai melhorar. Você vai achar um emprego, porque você precisa do dinheiro, porque você precisa sustentar a sua família, etc. Eu vou mesmo. A pessoa responde, vai, pastor. E por que você está me dizendo isso? Você tem alguma evidência disso? A pessoa, alguém prometeu para você que ia me dar um emprego? Não. Mas eu tenho essa fé, as pessoas têm essa fé. E eu estou dizendo de pessoas não religiosas. Elas têm essa fé, elas acreditam em alguma coisa. Então a fé, ela se torna um objeto de si mesma, eu acredito nisso. Por quê? Qual a razão? A pessoa não tem a menor condição de responder. Isso é totalmente diferente da fé cristã. A fé cristã, ela é uma fé que tem evidências. Nós falamos muito mal de Tomé, não é? Lembra de Tomé? Tomé foi o cara que pediu para ver a prova. Eu dou graças a Deus por Tomé. É claro! Graças a Deus por Tomé. Porque a fé cristã não é uma fé sem evidência. A fé cristã é uma fé com evidência. Mas hoje as pessoas têm muito isso, têm a ideia de que fé é pensamento positivo, tudo vai dar certo. E essa fé que as pessoas têm, que elas alimentam, que o mundo alimenta, é uma fé que eu chamo de fé para a morte, é uma fé que não tem condição de salvar ninguém. Mas o homem precisa crer em alguma coisa e ele começa a colocar a fé na fé. Sem evidências. Mas ele começa a construir isso. Isso é uma característica do nosso tempo. E às vezes eu fico olhando no meio dos chamados crentes e evangélicos. E eu começo a ver que essa fé começa a ser a fé que opera no meio dos crentes. Pensamento positivo. Creia nisso e isso vai acontecer. Mesmo quando não há uma promessa objetiva na palavra de Deus a respeito desse assunto. Não é assim?
Fala a verdade. Você não queria crer que você vai ganhar uma Mercedes essa semana? Você gostaria, né? Seria bom, não seria? Mas você não tem. Aliás, tem um aqui que eu sei que ganhou um carro, né? Nem ele nem acreditava nisso, mas isso é outra história. Às vezes acontece. É aquela fé que a gente chama na nossa linguagem popular de fazer uma fezinha. Não é isso? O que o pessoal faz quando eles vão lá jogar na loteria? Como é que chama isso? Vou fazer uma fezinha. Não é? O mundo fala disso. As músicas falam disso. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. É fé na fé. Mas não é uma fé objetiva. Hã? Arte de viver da fé. Como é que é? Só não se sabe em que é que se tem essa fé. Mas o homem é assim. Meu problema aqui, minha questão hoje de manhã é quando os evangélicos, quando os crentes, quando aqueles que acreditam no Deus verdadeiro começam a exercer essa fé na fé que se torna mística, que se torna contraprodutiva e que então eles perdem a exclusividade de crer em Deus e passam a crer na própria fé. Cuidado. Muito cuidado. Esse é o grande ídolo que tem substituído Deus no nosso meio. Fé na experiência. Você crê em quê? Você crê em Deus? Ah, creio, pastor. Você crê em Deus por quê? Crê em Deus porque... e aí o indivíduo apela para os sensus divinitatis. Eu sei que ele existe. Quem é esse Deus? Qual o nome dele? Aliás, algumas vezes vocês têm visto nas minhas leituras que eu pego a palavra Senhor, que aparece no Antigo Testamento, com letras maiúsculas, e troco pela palavra Jeová. Por quê? Porque ali é o nome de Deus, é Jeová. E Deus tem nome. Na nossa língua, esse substantivo, ele é comum, ele serve para o Deus verdadeiro, ele serve para o Deus falso, ele serve no plural, ele serve para tudo. Mas a Escritura diz que existe um Deus verdadeiro. Aliás, qual é o grande mandamento? O Senhor, Jeová, é o único Jeová. É isso que está escrito lá. Não existe outro. Não tem outro. Bom, eu creio então nesse Deus da Escritura. Porque quem me revela o nome de Deus é Deus mesmo, e Ele faz registrar isso aonde? Na sua palavra, na Escritura. E aí então, pelo menos era assim no passado, na nossa igreja continua sendo assim. Quando nós vamos dizer que, fazer a nossa profissão de fé, dizer que nós somos crentes e entrar para o corpo de Cristo, para a igreja de maneira oficial, a gente faz a pública profissão de fé. Na pública profissão de fé a gente diz que a nossa única regra de fé e prática é a Escritura. Ou seja, a Escritura, ela determina tudo que eu creio. E ela determina tudo que eu faço. Só que hoje, o que nós vemos no meio do povo de Deus? Gente, eu experimentei isso, e porque eu experimentei isso, ninguém tira de mim. E a fonte daquilo que nos ensina não é mais a Escritura. Passa a ser a experiência. Lá em casa a gente precisa confessar os pecados familiares, não é? A gente tem assistido muito X Factor, esses programas de música. Qual outro? The Voice, né? Que vira cadeirinha. E eu gosto de ficar prestando atenção no que aquele pessoal fala e no volume do bobajal que eles falam. Que é um volume de bobagem assim, né? Imensa. Agora, interessante o que eles falam. As pessoas viram assim e falam, né, para o candidato lá assim: acredite no seu coração. Acredite no seu coração.
é a sua inclinação, o seu coração, é a sua experiência que vai validar tudo o que você faz. É por isso que o mundo acredita tão piamente nessa declaração. Toda religião é boa e toda religião leva para Deus. Toda religião é boa, toda religião leva para Deus. Por quê? Porque o homem acredita nessas chamadas experiências religiosas. O homem começa a acreditar e ter ou desenvolver essa fé que é só dele, é pessoal. Você vai conversar com o cara, não, minha fé, a sua fé, a sua fé, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Eu não posso confundir. A fé não tem mais um objeto universal de fé. A fé se tornou particular. É o que eu creio, o que você crê, o que você crê, o que você crê. E o que as pessoas creem? Elas creem na sua própria experiência, que elas chamam experiência de fé. Mas a fé bíblica, ela é diferente. Ela é uma fé que tem objeto. Ela é uma fé numa pessoa. Ela é uma fé num ensino. Ela é uma fé numa obra. E essa fé é dada como um presente para o povo de Deus. Eu acredito na pessoa de Cristo. Eu acredito na obra de Cristo. Eu acredito no ensino de Cristo. E só a Escritura é a minha orientação para aquilo que eu vou crer. É por isso que essa doutrina, chamada doutrina da Escritura, é tão prezada a nós na Reforma. Nós estamos celebrando essa semana o mês da Reforma, essa semana, a Semana da Reforma Protestante, dia 31 de outubro. E uma das grandes doutrinas que marcou esse tempo foi só a Escritura. Porque a Escritura, ela é reveladora do objeto da fé. Veja bem, a Escritura em si não é o objeto da fé. É aquilo que a Escritura ensinou. É a pessoa de Cristo, a obra de Cristo, a doutrina de Cristo. E eu passo a crer nessas coisas porque aquilo tudo me foi dado para Deus. A minha pergunta a você como crente, como evangélico, no que é que você tem crido? Porque tem muita gente no nosso meio que acredita na sua experiência, que acredita na sua tribo, que acredita no seu grupo, que acredita em coisas que não são a verdadeira fé, mas são uma experiência que nós tivemos. Nós ensinamos sobre isso muitas vezes na própria igreja, através de músicas, através de cânticos. A gente passou a acreditar, e eu acho importante, o testemunho cristão é muito importante. Mas teve uma época na igreja que as pessoas achavam que aquele testemunho que as pessoas davam na frente da igreja era a coisa mais importante. Eu não sou contra eles, diga-se de passagem. Mas as pessoas iam lá fazer o quê? Relatar a sua experiência. E as outras pessoas passavam a crer na experiência dos outros. E não na Escritura, não na palavra de Deus. E a experiência tornava-se o objeto da fé. Muito cuidado. A fé na experiência não é o que vale. O eu sinto que isso é certo não é o que vale. Como crentes, nós temos que ser cuidadosos para não fazer até mesmo no nosso relacionamento com Cristo um ídolo. A Bíblia diz, é possível? É possível. Eu já vi muita gente dizendo assim, olha, eu não me importo com teologia. Eu não me importo com doutrina. Eu não me importo com essas coisas, elas dividem. E elas então exaltam a um determinado lugar e uma determinada posição o seu relacionamento com Cristo, independente daquilo que Cristo ensinou, independente daquilo que Cristo fez. E elas fazem disso um objeto de idolatria. A fé pessoal, na verdade, ela precisa ter a clareza do entendimento do objeto da fé. Quem eu creio? Por que eu creio? O que ele ensina? E o que ele diz que eu devo fazer? Terceiro, a
fé no amor. O amor se tornou um ídolo da nossa geração. Como o amar é? O amor é lindo, fala a verdade. Não é? O amor é lindo. Esse é um ídolo típico do meio do cristianismo contemporâneo, porque o amor ele é situado como um sentimento, caracterizado como um sentimento. Então, hoje você já vê vários cânticos, inclusive, que saem aí de determinadas igrejas, em que esse amor, sentimento, ele se traduz numa paixão por Jesus Cristo. E essa paixão por Jesus Cristo, ela se torna uma paixão carnal. Carnal. Eu faz tempo que eu não ouço, mas já ouvi um cântico, é uma moça cantando, não sei lá quem, não é? Ela fala assim: Jesus, eu queria usar o teu chinelo, eu queria vestir a tua camisa. E era popular esse negócio aí. Agora, às vezes, as pessoas estão dizendo assim: Jesus, eu queria sentir o teu cheiro. Já viram essa? Deus é cheiroso. Está na moda esse tipo de coisa. Está na moda esse tipo de coisa. Porque esse amor, sentimento, ele é traduzido como se fossem as nossas paixões humanas. Ora, amar é verbo, e esse é um verbo que exige objeto. Eu tenho que ter clareza a respeito desse objeto. Hoje, no meio dos cristãos, existe o conceito da lei do amor, uma lei do amor sem justiça de Deus e sem verdade de Deus. Isso é a coisa mais comum hoje. Aliás, quando você diz que é de uma igreja conservadora, tradicional, reformada, você tem que ver também onde é que você está pisando. Porque até no evangelismo isso se tornou algo terrível. Se tornou algo terrível. Gente, Deus é amor. Deus é bondade. E eu vou falar para você, Armando, Ele tem um plano maravilhoso para a sua vida. Isso é menos da metade do Evangelho, queridos. Semana retrasada eu estive numa conferência na África e tive a oportunidade de falar e depois participar de um seminário. Lá para o fim desse seminário eu comecei a ficar preocupado, porque as pessoas estavam indo lá para frente dar testemunhos, falar: olha, o meu trabalho é esse, eu faço isso, eu faço aquilo. E aí foi um e falou sobre o amor pelas crianças, como tinha que trabalhar com os necessitados, com os carentes. Tudo ótimo. Isso é uma marca da igreja. A igreja precisa fazer esse trabalho. Mas as pessoas chegavam lá e falavam do amor, do amor, do amor, do amor, do amor. E teólogo, ele tem um banco de luzes, né, que começa a acender de vez em quando. Até começou a piscar umas luzes vermelhas aqui. E eu fui lá na frente. Falei: irmãos, eu estou ouvindo muito aqui sobre o amor e estou ouvindo pouco sobre o evangelho. Não sei se eles gostaram, se não gostaram, mas estou ouvindo pouco sobre o evangelho. O evangelho, ele precisa ser pregado de maneira completa, inteira, íntegra. Porque essa história desse amor diluído, em que não há verdade, em que não existe a manifestação da justiça de Deus, da perdição, as pessoas não acreditam. Mas que isso? Deus é amor. Você fala de ira de Deus? Não, que isso? Deus é amor. Então isso se torna uma evangelização sem verdade. O amor, nesse sentido, dizem eles, é maior do que a verdade. E essas duas coisas, na verdade, elas não devem ser excludentes. Porque o amor é a verdade. O Deus que diz que Deus é amor, não é a Escritura que diz que Cristo é a verdade? Eu não posso colocar as duas coisas separadas. A exclusividade é de Deus, não do amor. Cuidado quando a fé for no amor. Quarto, a fé no eu. Isso é terrível, o famoso pensamento positivo. Olha só essas duas frases. Amar a si mesmo é o começo de um romance para toda a vida. Gente, copia e coloca no Facebook, vai. Amar a si mesmo é ser verdadeiramente religioso. Esse aqui é um hedonista. Esse aqui, Oscar Wilde, é um hedonista ateu. E isso aqui é um suposto pastor evangélico. Estão dizendo a mesma coisa.
estão dizendo a mesma coisa. O homem hoje acredita em si mesmo, no eu, no seu poder, na sua capacidade. Mas o contraste da Escritura é bem diferente, não é? Israel aprendeu, o Senhor é o único Deus, você tem que amar Deus. Mas hoje a minha prioridade, a prioridade no mundo é sentir-se bem. As pessoas hoje não buscam uma igreja que fale a verdade, elas procuram uma igreja onde se sintam bem. Onde se sintam bem. Tem que me sentir bem lá. Eu chego lá e esse pastor começa a falar de pecado, cai fora, meu. Quando ele fala de pecado, eu não me sinto bem. Eu quero me sentir bem. Então eu não quero ir nesse lugar. E como hoje a gente tem uma prateleira de igrejas aí para todo mundo, para o gosto que quiser, eu vou para onde eu me sinto bem. É por isso que as igrejas hoje não têm mais compromisso das pessoas. Porque afinal de contas, aconteceu um problema lá, eu briguei com o irmão, não me sinto mais bem. Então vou para outro. Eu resolvo. Nessa mesma conferência, eu estava conversando com um pastor, que ele é crente e tudo, mas ele é pastor de uma denominação presbiteriana nos Estados Unidos, que é liberal. E ele está saindo dessa denominação, porque eles agora chegaram ao ponto de propor a ordenação, não estou dizendo aceitação só, a ordenação de ministros homossexuais. Certo? Então ele falou, realmente agora tá difícil, né? Tá difícil. Então, ele está saindo dessa denominação. E aí nós começamos a falar sobre vários outros temas, tinha alguns jovens, e aí a gente não sei por que caminho entrou na conversa de disciplina na igreja. E a forma como ele falou sobre disciplina na igreja me deu escândalo. Ele falou assim, não, lá a gente não disciplina mais. Mas por quê? Porque na hora que eu disciplinar o cara, ele vai para a igreja do outro lado da rua. Então na hora que eu disciplino, ele vai embora. Eu não posso mais falar com ele, porque ele foi embora. Então nós não disciplinamos mais ninguém. Eu vou com cuidado. Se eu vou fazer um casamento de um casal, eu não pergunto se eles estão vivendo maritalmente ou não. Porque se eu perguntar, eu vou ter que lidar com isso. É uma política americana famosa, né? Não pergunte e não responda. Não pergunte e não responda. Não há mais nada a ver com a fé bíblica. Mas a fé agora é no eu me sinto bem ou não me sinto bem? Se eu me sinto bem, vou continuar nesse lugar. Se não me sinto bem, vou para outro lugar. A fé no eu. Essa fé tomou tanta forma no nosso meio, que isso invadiu a nossa liturgia, a nossa música na igreja. Eu já falei isso várias vezes para vocês. Aqui a gente tenta manter um equilíbrio, mas em algumas igrejas você vai, todos os cânticos cantados são cantados na primeira pessoa do singular. Eu isso, eu aquilo, eu te louvarei, eu te louvo, eu vou fazer aquilo, eu aquilo. Isso eu não estou dizendo que é um maior pecado teológico da face da terra. Eu só estou apontando para vocês que isso é sintomático. Por que isso é sintomático? Isso é sintomático porque se é tudo na primeira pessoa, então por que eu vou me reunir para adorar? Por que eu vou fazer isso? Eu posso fazer isso literalmente sozinho na minha casa. Agora, quando é na primeira pessoa do plural, então nós temos um senso de fazer juntos. Por quê? Porque não é a fé minha, mas é a fé nossa. Nós cremos, nós temos o mesmo objeto da fé. E por último, o substituto da exclusividade de Deus na nossa geração é a chamada fé na alegria. Fé na alegria. Como eu disse lá atrás, no sentir-se bem, eu tenho que me sentir bem. A fé agora é na alegria.
aquela frase famosa, eu também sou filho de Deus, então eu também tenho direito a, e aí eu ponho tudo nessa lista que eu quiser e achar que eu tenho direito. Esse é o lema dos últimos tempos. O homem faz tudo em busca da sua própria fidelidade e faz da alegria o seu ídolo. Fala a verdade, é bom estar em volta de gente alegre, não é? Eu gosto de estar em volta de gente que é alegre, gente que é positiva. Não tem nada errado com isso. O problema é quando isso se torna o alvo, o desejo, a aspiração, a única ambição. E a fé na alegria, ela faz com que eu agora tome as minhas atitudes e as minhas decisões morais baseadas na minha alegria. Você sabia que o número de divórcios entre os chamados cristãos evangélicos é, pelo menos nos Estados Unidos, maior do que entre aqueles que se dizem não evangélicos? Proporcionalmente? Isso é uma realidade. Sabe qual é a causa da maioria desses divórcios? A causa da maioria desses divórcios é incompatibilidade. E essa incompatibilidade, ela surge da onde? De onde ela vem? Eu estou nesse casamento e eu não sou feliz. E eu tenho o direito de ser feliz. Então eu tenho o direito de dizer, eu não quero isso, que a palavra de Deus me ensina. E por isso nós pecamos. Por isso nós erramos. Fé na alegria me faz ter determinados direitos. Enquanto a Escritura, ela tem um mandamento bem claro, tem que dizer que a minha alegria é onde? No Senhor. O Senhor e a sua exclusividade devem ser a nossa alegria verdadeira, uma alegria que não é triunfalista, que não é tola, que não é vazia, mas que muitas vezes é uma alegria a despeito de. A despeito de. A despeito de situações. A despeito de insatisfação. Sabe por quê? Porque a alegria verdadeira, ela só é obtida no Senhor. Você pode até trocar uma situação ruim por uma outra que você acha que é boa, mas se essa outra que você acha que é boa, ela não é no Senhor, ela vai se tornar rapidamente insatisfatória. Rapidamente insatisfatória. Por quê? Porque tem que ser no Senhor. Essa é a única alegria que nunca nos desaponta. As outras alegrias, elas nos desapontam. Voltando ao catecismo, qual é o fim principal do homem? Adorar a Deus, glorificar a Deus e ter gozo nele para sempre. Quando nós temos fé na alegria, o nosso gozo é na alegria per se. E não no Senhor. E nós roubamos a exclusividade da adoração a Deus. Tem muita coisa aí, gente, para falsificar e para tomar o lugar de Deus. Muita coisa. Nós deveríamos ser o povo mais alerta da face da terra para observar esse tipo de coisa, ou todas as coisas que podem fazer isso. Mas a nossa fé tem que ser exclusiva, tem que ser num objeto absoluto. O objeto da minha fé tem que ser a pessoa de Cristo. Esse Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular.
e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre vós ou entre os homens, pelo qual importa sejamos salvos. Avalie essa declaração: não terás outros deuses diante de mim. Diante dessa exposição desses objetos da fé, que são uma tendência, eu poderia falar aqui, podia passar o dia inteiro falando, porque qualquer coisa pode virar objeto da fé. Esses são os que mais se sobressaem hoje em dia. Avalie: não terás outros deuses diante de mim. E lembre-se, há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Você tem que colocar a sua fé nele. Nele. Tão somente nele. Porque isso será a exclusividade exigida no primeiro mandamento. O hino que vamos cantar agora diz: em Cristo só a minha fé, a minha luz, força e canção, pedra angular e proteção contra o severo temporal. Quão grande amor, profunda paz, dissipa o medo e calma traz. Consolador, meu Redentor, em seu amor me firmo. Firme-se nesse amor de Cristo, que é o único, suficiente Redentor e Salvador. Vamos